Você sabia que a Bíblia descreve exatamente onde tudo começou? Imagine o mundo quando ainda não existiam cidades, não havia estradas, não existiam reinos, exércitos, templos ou muralhas. Apenas uma terra imensa, praticamente intocada, onde a humanidade dava seus primeiros passos. Foi nesse cenário que aconteceu o primeiro assassinato da história. 2 irmãos. Os 2 filhos mais conhecidos do primeiro casal da humanidade. Um deles cai morto sobre a terra, o outro, marcado para sempre pelo peso da culpa. A partir daquele momento, nada seria como antes. Depois de receber a sentença de Deus, Caim abandona tudo o que conhecia. Cada passo o afastava da presença de sua família. Cada passo o levava para um futuro completamente desconhecido. Então a Bíblia faz uma afirmação que atravessou milhares de anos, desafiando leitores de todas as gerações. Ela diz que Caim encontrou uma mulher, casou-se com ela e teve um filho. É aqui que nasce uma das perguntas mais famosas de toda a Bíblia. Quem era essa mulher? Talvez você já tenha feito essa pergunta. Talvez tenha ouvido alguém dizer que existe uma contradição em Gênesis. Outros afirmam que Deus criou uma segunda mulher especialmente para Caim. Há quem diga que já existiam outras pessoas vivendo na Terra. E existem até teorias que afirmam que a Bíblia simplesmente esqueceu de explicar esse detalhe. Mas, será que alguma dessas ideias realmente está escrita nas Escrituras? Ou será que nós passamos séculos tentando responder uma pergunta que a própria Bíblia já havia respondido? O mais curioso é que quase todo mundo começa essa investigação imaginando exatamente a mesma cena. Feche os olhos por um instante. Pense na família de Adão. O que você vê? Provavelmente apenas 4 pessoas: Adão, Eva, Caim e Abel. Uma pequena família vivendo sozinha em um mundo vazio. Essa imagem parece tão natural que quase ninguém a questiona. Ela aparece em filmes, em ilustrações infantis, em pinturas famosas e até mesmo em muitas pregações. Mas existe um detalhe surpreendente. Essa imagem não foi criada pela Bíblia. Ela foi criada pela nossa imaginação. Nós olhamos para os personagens que recebem mais destaque e concluímos que eles eram os únicos habitantes da Terra. Só que o texto bíblico nunca faz essa afirmação. Na verdade, ele deixa pequenas pistas espalhadas pela narrativa, pistas discretas, quase silenciosas. Mas quando elas são reunidas, o cenário muda completamente. O mundo de Caim deixa de parecer uma pequena família isolada e começa a revelar uma humanidade muito maior. É por isso que responder à pergunta sobre a esposa de Caim exige muito mais do que procurar um nome. Exige voltar ao início de Gênesis, ler cada detalhe com atenção e permitir que a Bíblia se explique. Porque às vezes, o maior mistério das Escrituras não está no que Deus deixou de dizer. Está naquilo que nós nunca percebemos que Ele já havia dito. Para responder a essa pergunta, precisamos esquecer por alguns instantes tudo o que ouvimos sobre essa história. Porque existe um hábito muito comum quando lemos a Bíblia. Nós lembramos dos personagens, mas esquecemos do tempo. E o tempo muda completamente essa narrativa. Imaginamos tudo acontecendo em poucos meses, mas a Bíblia não diz isso. Imagine um casal recebendo de Deus a ordem de encher toda a terra e vivendo por centenas de anos. Adão viveu 930 anos, viu seus filhos crescerem, segurou seus netos nos braços, conheceu bisnetos. De repente, aquela pequena família desaparece. Em seu lugar surge uma comunidade inteira. Pouco depois de narrar Caim, Gênesis diz que Adão continuou vivendo e teve filhos e filhas. Gênesis não pretende registrar cada nascimento. Ele acompanha apenas as pessoas importantes para a história da redenção. Se Caim se casou com uma das filhas de Adão e Eva, por que Deus permitiria algo que depois seria proibido? Chegamos ao ponto que mais desperta debates. Se a esposa de Caim era realmente uma das filhas de Adão e Eva, a conclusão é inevitável. Caim se casou com uma parente muito próxima. Para nós isso soa estranho, talvez até chocante, porque olhamos para essa história com os olhos do século XXI.
Vivemos em uma sociedade onde casamentos entre irmãos são proibidos por lei. Como Deus poderia permitir algo assim? Precisamos lembrar de um princípio fundamental. Não podemos julgar uma época usando leis que ainda não existiam. Quando Caim viveu, a humanidade estava começando. Não existiam povos nem cidades espalhadas pelo mundo. Havia apenas uma única linhagem humana. Se toda a humanidade descendia de Adão e Eva, as primeiras gerações precisariam formar famílias entre si. Não havia outra possibilidade. Séculos mais tarde, Deus estabeleceu novas leis para o povo de Israel. Em Levítico, aparecem as proibições contra o casamento entre parentes próximos. Aplicar essas leis ao tempo de Caim seria como exigir que alguém obedecesse a uma regra que ainda não havia sido criada. Adão e Eva foram criados diretamente por Deus. A criação era muito boa. As primeiras gerações não carregavam o acúmulo de alterações genéticas atuais. A Bíblia descreve uma situação única. Ela não apresenta esse tipo de casamento como modelo, apenas registra o que aconteceu no início da existência humana. Depois de matar Abel, Caim demonstra um medo específico. Ele diz a Deus: "Qualquer um que me encontrar me matará." Se existiam apenas Adão, Eva e Caim, de quem ele estava fugindo? Esse medo revela que a humanidade já era muito maior do que imaginamos. Enquanto a Bíblia acompanhava Caim e Abel, a humanidade continuava crescendo silenciosamente. Outros filhos e filhas haviam nascido. O impacto do primeiro assassinato foi enorme. Nunca o sangue humano havia sido derramado pela violência. A notícia se espalhou rapidamente. Deus coloca um sinal sobre Caim para que ninguém o matasse. Essa resposta confirma que o perigo vindo de outras pessoas era real. Caim chegou à terra de Nod, encontrou sua esposa e edificou uma cidade. Como construir uma cidade se a população era pequena? Uma cidade, na linguagem de Gênesis, podia ser apenas um assentamento permanente. Certamente passaram muitos anos, talvez décadas, para ser formada. Se a Bíblia nunca revelou o nome da esposa de Caim, por que alguns livros antigos afirmam conhecer essa informação? São tradições confiáveis? A Bíblia nunca registra o nome daquela mulher, e talvez isso tenha sido intencional. O foco era mostrar como Deus conduziu a história da humanidade. Ela participou de um dos momentos mais importantes. Ao lado de Caim, formou uma família e viu nascer uma nova geração. Talvez a pergunta seja: quantos outros mistérios da Bíblia continuam sem resposta, porque ainda não aprendemos a observar todos os detalhes? É por isso que o dossiê Éden existe. Deixe nos comentários qual tema gostaria de ver investigado no próximo episódio.